Boa noite, bom dia, boa tarde. Vou começar a falar um pouquinho do assunto referente ao CIGA sobre a prova final de contabilidade. É, esse vídeo eu vou publicar tanto no YouTube e tanto no Google Drive, já que o CIGA não está aguentando a quantidade de gigabytes do vídeo. Por isso eu estou gravando pelo o computador, estou com o meu telefone com o gravador de voz, sem a cola, e vou ter também a ajuda do iPad só para passar os slides, certo? Então vamos começar. Aqui eu vou colocar a parte desse link desse vídeo e também o YouTube, caso a senhora queira acessar. Primeiro, começando a diferença entre despesas e custos. A gente vai saber, a gente estudando em contabilidade, a gente sabe que as despesas são alguns recursos que são utilizados para manter as operações da empresa. Geralmente, as despesas estão fora da margem do produto. Como assim? As despesas, elas são algo relacionado a algo fora do produto, como por exemplo, a área de marketing, que você não sabe o valor atribuído no final, então você pode considerar isso uma despesa. Assim como também as questões de áreas de comércio, a questão de desenvolvimento também financeiro, de produtos, são considerados como despesas porque são algo extremamente importantes para a relação da empresa, porém eles não podem ser atribuídos ao produto final. Já como caso de custos, o custo é considerado tudo aquilo que é relacionado ao produto. Então, quando você vai tomar aquisição de um produto ou de uma mercadoria, enfim, você vai ter junto esse custo relacionado ao produto, como por exemplo a mão de obra, por exemplo, madeira, pedra, o que for que tem. Quando você compra o produto, vai ter esse custo, porque a partir da matéria-prima vai ter a mão de obra, que vai ser a pessoa que vai produzir, vai ter o gasto da fabricação, vai ter a depreciação das máquinas, vai ter a questão a quantidade de energia elétrica, a quantidade de água, vai ter a questão da manutenção, enfim, vai ter todas as questões de custos que são relacionadas para o processo do produto. Já a questão da diferença de custo direto e custo indireto, a gente pode ver que custos diretos são algo, como eu disse, ligados ao produto. Então, a questão de matéria-prima, a questão de mão de obra, tudo isso é considerado custo direto, porque está extremamente ligado ao produto. Enquanto a questão de custos indiretos, eles não são associados diretamente ao produto, como, por exemplo, a questão do aluguel de uma empresa, a questão de pagamento, marketing, essas coisas são custos indiretos, porque não estão diretamente ligados ao produto, são algo externos ao produto. Já a questão de custo fixo é aquilo que não varia, aquilo que não varia. Geralmente, 50% a mais dessa demanda, se tiver, vai continuar a mesma coisa. Por isso, um custo fixo não sofre alteração de forma nenhuma. Então, quando a empresa vai fazer a sua base, ela tem os seus custos fixos. E quais são esses custos fixos? São a questão da folha de pagamento. O pagamento é muito difícil de alterar. A questão do seguro é um custo fixo que você pode parcelar a cada mês, então tem aquele valor, não vai alterar. Tem a questão da segurança, um exemplo, que não vai alterar aquele valor é fixo. Tem a questão do material de limpeza, você sabe quantos produtos você vai ser necessário por empresa, então aquilo é um custo fixo. E entre outros, a questão da energia elétrica, a conta de água, são tudo custos fixos. Por quê? Porque eles não variam conforme a demanda. Já a questão de custo variável, aí sim há uma alteração no custo. Por quê? Porque aqui vai ser algo proporcional de acordo com a demanda. Se a demanda for maior, o custo vai alterar. Por conta, se tiver uma demanda maior, o custo vai aumentar. Se tiver um custo menor, possa ser que o custo também possa diminuir. Então, não é algo fixo, que nem um custo fixo. Então, como um exemplo aqui que coloquei, tem a questão do CMV, a questão do estoque, né?
a questão dos impostos. Os impostos vão alterar conforme a sua demanda, conforme o que você vai vender dentro da sua empresa. A questão de tributos e taxas, que também podem alterar conforme o ano, o mês, ou uma demanda específica pelo governo. A questão de comissões, a taxa administrativa, as embalagens e fretes. Isso sempre são custos variáveis. Então, a empresa, quando ela vai fazer sua planilha de custos, ela vai ter lá seus custos fixos, que não vão ser alterados, e os custos variáveis, que vão de acordo com a demanda. Então, é muito comum aqui nesse exemplo dessa planilha que eu coloquei aqui do lado, alguns custos fixos de uma empresa, e do lado tem a questão da discriminação das contas, que são a questão da receita de vendas, venda à vista, venda a prazo, CMV, CMA, Simples Nacional e taxa administrativa de cartões. Então, como pode ver, essa questão da planilha aqui ao lado, a receita total, a questão de venda é algo variável, porque nem sempre a pessoa ela vai ter uma venda positiva ou negativa, então essa questão sempre vai variar conforme o ano, o mês, a demanda, então isso sempre vai depender. A questão de venda a prazo, o CMV, a questão do Simples Nacional, que também altera conforme o aumento do salário mínimo, também essa taxa do Simples Nacional vai aumentando, a questão da taxa administrativa de cartões, então cada cartão vai ter sua taxa, então vai ser essa alteração. E do outro lado, que tem os custos fixos, que é a questão dos salários, que não tem essa alteração, é a questão do aluguel, que é algo fixo também, a segurança, a questão de internet, a questão do telefone, o vale transporte, tudo são custos fixos porque não se alteram. Já a questão do custo variável e do custo de absorção, o custo variável, ele fala muito na questão das coisas fiscais e financeiras. Como assim? Ele não fere a legislação, ele tem a questão do princípio da contabilidade, do relatórios externos. Ele pega uns relatórios externos e vai analisando ali e vai vendo qual é a sua funcionalidade dentro da empresa. Então, ele não altera muito a legislação fiscal. Já o processo de custeio de absorção, ele é algo mais gerencial, porque é aqui que você tem a tomada de decisão a partir dos relatórios que você tem dentro da sua empresa. Então, a questão de custo fixo, a questão do custo variáveis são analisados dentro do custo variável, porque são relatórios internos para tomar a decisão da empresa. Então, o dono vai, a partir do custo variável, analisar toda essa questão da demanda a partir dos seus custos. E aqui está algum exemplo que eu coloquei, alguns dos exemplos que eu coloquei sobre a questão de custo de absorção. E esse outro aqui da questão de custos variáveis. E aqui tem a outra questão. Eu vou ler aqui. A empresa Sorriso Radiante produz 2 tipos de produto: pasta de dente, enxaguante bucal e fio dental. Com volumes de produção de vendas em 60 unidades para a pasta de dente e 300 mil unidades do produto enxaguante bucal, a empresa utiliza um método de custeio por absorção. O custo unitário de matéria-prima é de 8 para a pasta de dente e 80 para o enxaguante bucal. O custo unitário da mão de obra direta é de 4 para a pasta de dente e 100 para o enxaguante. O aluguel da fábrica é de 26 mil e é rateado de acordo com o gasto total da mão de obra direta. Diante disso, determina o valor do custo unitário para a pasta de dente. Então, nesse exemplo aqui que coloquei, aqui vai ter do lado a quantidade, a questão da mão a matéria-prima, desculpa, a quantidade e a matéria-prima. Depois vai ter a quantidade da matéria-prima total, que é a quantidade vezes a matéria-prima, que vai dar esse valor na terceira coluna. Vai ter a mão de obra direta, que a da pasta de dente é R$4 e do enxaguante bucal é 100. Depois a gente vai pegar a quantidade vezes a mão de obra direta e vai ter o modo total. Depois disso, ele quer saber a taxa. A taxa, como é que a gente vai fazer? Como aqui no exemplo, ele pediu a questão de acordo, 26 mil de acordo com o gasto de mão de obra direta, a gente vai somar a mão de obra direta total e vai dividir o valor da pasta de dente, que é 240, dividido por 3.240. Então, a gente vai dividir e vai descobrir a taxa. Depois que a gente descobrir a taxa, ele quer saber aqui o aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica é de 26 mil. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a taxa e multiplicar pelo valor do aluguel. A partir disso, a gente tem uns valores
da taxa tirada pelo aluguel, tanto da pasta de dente, tanto do enxaguante bucal. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Para descobrir o custo total, a gente vai pegar a questão de MP total, mod total e o valor do aluguel. Somando tudo isso, vai dar o valor do produto A, que é a questão da pasta de dente, e o produto B, que é o enxaguante bucal. Depois disso, para a gente descobrir o custo unitário, a gente precisa ter uma base a partir da quantidade, pega a quantidade e divide pelo custo total. Então, a gente vai ter o valor unitário de cada produto. No caso, como ele quer saber o custo unitário da pasta de dente, o valor vai ser de R$ 22,67.